Capítulo 7. Quando Jeová seu Deus o levar à terra na qual você está para entrar e tomar posse dela, ele também expulsará de diante de você nações populosas: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais populosas e mais fortes do que você. Jeová seu Deus as entregará a você e você as derrotará. Você sem falta deve entregá-las à destruição. Não faça nenhum pacto com elas, nem lhes mostre nenhum favor. Não forme nenhuma aliança matrimonial com elas. Não dê as suas filhas aos filhos deles, nem tome as filhas deles para os seus filhos, pois eles desviarão os seus filhos de me seguir, e estes servirão a outros deuses. Então a ira de Jeová se acenderá contra vocês, e ele destruirá você depressa. Em vez disso, vocês devem lhes fazer o seguinte: destruam seus altares, destrocem suas colunas sagradas, derrubem seus postes sagrados e queimem suas imagens esculpidas. Pois você é um povo santo para Jeová seu Deus. Jeová seu Deus o escolheu para se tornar seu povo, sua propriedade especial dentre todos os povos que há na face da terra. Não foi por serem o mais numeroso de todos os povos que Jeová mostrou afeição por vocês e os escolheu, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque Jeová os amou e porque cumpriu o juramento que havia feito aos seus antepassados. Por isso Jeová os tirou de lá com mão poderosa para o resgatar da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Você sabe muito bem que Jeová, seu Deus, é o verdadeiro Deus, o Deus fiel, que mantém com você seu pacto e o amor leal até a 1000ª geração dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas ele retribuirá diretamente àqueles que o odeiam, destruindo-os. Não demorará em agir contra aqueles que o odeiam. Ele lhes retribuirá diretamente. Portanto, tenha o cuidado de guardar os mandamentos, os decretos e as decisões judiciais que hoje lhe ordeno, obedecendo-lhes. Se vocês continuarem a prestar atenção a estas decisões judiciais e as obedecerem e cumprirem, Jeová, seu Deus, manterá com vocês o pacto e o amor leal que jurou aos seus antepassados. Ele o amará, o abençoará e o multiplicará. Sim, ele o abençoará com muitos filhos, com os produtos da sua terra, seus cereais, seu vinho novo e seu azeite, e com as crias das suas vacas e das suas ovelhas, na terra que dará a você, conforme jurou aos seus antepassados. Você se tornará o mais abençoado de todos os povos. Nenhum homem nem mulher em seu meio ficará sem filhos, nem os seus rebanhos ficarão sem cria. Jeová eliminará do seu meio toda doença e não trará sobre você nenhuma das doenças terríveis que você conheceu no Egito. Em vez disso, ele as trará sobre todos os que odeiam você. Você deve destruir todos os povos que Jeová, seu Deus, lhe entregar. Você não deve ter dó deles. E não sirva aos deuses deles, pois isso seria um laço para você. Se você disser no coração: estas nações são mais numerosas do que nós, como poderei expulsá-las? Não tenha medo delas. Você deve se lembrar do que Jeová, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito, os grandes julgamentos que os seus olhos viram, os sinais, os milagres, a mão poderosa e o braço estendido com que Jeová, seu Deus, o tirou de lá. Isso é o que Jeová, seu Deus, fará a todos os povos dos quais você tem medo. Jeová, seu Deus, trará sobre eles o sentimento de desânimo, até morrerem os que restarem e os que se esconderem de você. Não fique apavorado por causa deles, pois Jeová, seu Deus, um Deus grande e que inspira temor,
está com você. Jeová, seu Deus, certamente expulsará estas nações de diante de você aos poucos. Não lhe será permitido acabar com elas depressa, para que os animais selvagens não se multipliquem e venham contra você. Jeová, seu Deus, as entregará a você e as derrotará completamente, até que sejam destruídas. Ele entregará os reis delas nas suas mãos, e você apagará o nome deles de debaixo dos céus. Ninguém resistirá diante de você, até que os tenha exterminado. Vocês devem queimar com fogo as imagens esculpidas dos deuses delas. Não deseje a prata e o ouro das imagens, nem os pegue para você, para que não seja enlaçado por eles, pois são algo detestável para Jeová, seu Deus. Não leve algo detestável para casa, para que você não se torne como ele, algo condenado à destruição. Você deve ter completa repugnância dele e detestá-lo profundamente, porque é algo condenado à destruição. Capítulo 8. Você deve ter o cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje lhe dou, para que vocês continuem a viver, se multipliquem, entrem na terra a respeito da qual Jeová jurou aos seus antepassados e tomem posse dela. Lembre-se do longo caminho pelo qual Jeová, seu Deus, o fez andar estes 40 anos no deserto, para torná-lo humilde e pô-lo à prova, a fim de saber o que havia no seu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos. Ele o ensinou a ser humilde e o deixou passar fome, e o alimentou com o maná que você não conhecia, nem os seus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive somente de pão, mas de toda a expressão da boca de Jeová. A roupa que você usava não se gastou, e os seus pés não ficaram inchados nestes 40 anos. Você bem sabe no seu coração que Jeová, seu Deus, o corrigia, assim como um homem corrige seu filho. Assim, guarde os mandamentos de Jeová, seu Deus, andando nos seus caminhos e temendo-o. Pois Jeová, seu Deus, o faz entrar numa terra boa, uma terra de correntes de água, de fontes e de nascentes que fluem nos vales e na região montanhosa, uma terra de trigo e cevada, de videiras, figueiras e romanzeiras, uma terra de azeite e mel, uma terra onde haverá muito alimento, onde não lhe faltará nada, uma terra onde as pedras contêm ferro e de cujas montanhas você extrairá cobre. Quando você tiver comido e estiver satisfeito, você terá de louvar a Jeová, seu Deus, pela boa terra que ele lhe deu. Tome cuidado para não se esquecer de Jeová, seu Deus, deixando de guardar seus mandamentos, suas decisões judiciais e seus decretos que hoje lhe ordeno. Quando você comer e ficar satisfeito, construir casas boas e morar nelas, quando seus bois e suas ovelhas se multiplicarem, sua prata e seu ouro aumentarem, e você tiver muitas coisas, não deixe que seu coração fique orgulhoso e faça você se esquecer de Jeová, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, a terra da escravidão, e que o guiou pelo grande e assustador deserto de serpentes venenosas e de escorpiões, uma terra árida sem água. Ele fez sair água do rochedo para você e o alimentou no deserto com maná, que seus pais não conheciam, para ensiná-lo a ser humilde e pô-lo à prova, visando o seu bem no futuro. Se você disser no seu coração, foi o meu próprio poder e a força das minhas mãos que produziram esta riqueza para mim, lembre-se de que é Jeová, seu Deus, que lhe dá o poder para produzir riqueza, a fim de cumprir o pacto que fez com os seus antepassados por meio de um juramento, assim como se vê hoje. Se um dia você se esquecer de Jeová, seu Deus, e seguir outros deuses, servindo-os e curvando-se diante deles, aviso-lhes hoje que vocês certamente morrerão.
Por não escutarem a voz de Jeová, seu Deus, vocês morrerão, assim como as nações que Jeová está destruindo diante de vocês.